cargo ministerial, ele não é um obreiro bem-sucedido, do ponto de vista de Deus. Mas falando aos olhos do homem, ele vai ter uma lacuna. E só um parênteses aqui, irmãos, escuta, é uma grande alegria fazer a obra de Deus, é uma felicidade imensa. Você ser útil para alguém, você ser ferramenta de Deus, o bem-estar de alguém é algo maravilhoso. Mas não faça a obra de Deus com a motivação errada. Tem muita gente que quer ser obreiro porque tem problemas emocionais, porque precisa ser visto, tem necessidade de aceitação, necessidade de ascensão, complexos mal resolvidos. Tem gente que quer ser obreiro por cobiça financeira mesmo, tem que falar isso, e é verdade. Tem gente que quer ser obreiro por culpa. Muita gente vai, inclusive do campo missionário, motivados pela culpa. Ou seja, todas essas são motivações erradas. Então, qual é a nossa motivação para fazer a obra de Deus? Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. É o amor. A gente tem uma vocação e a gente, porque ama a Deus, a gente vai amar o próximo. É isso. Se não for disso, é doentio, é patológico. Nenhum outro patrimônio na vida vai cobrir a perda do patrimônio chamado na família. Por quê? Na família vai ter esse ambiente de intimidade, ou seja, quem me conhece plenamente é a minha esposa. Ou seja, tem essa intimidade de alguém que conhece minhas qualidades, meus defeitos, minhas limitações, é quem sabe me aconselhar de um jeito todo especial. Ou seja, em casa é o ambiente da intimidade e da liberdade, é um ambiente de realização. Por quê? Porque Deus abençoou o homem com a capacidade de construir, de criar. Deus é criador e o homem é criativo. Por isso, irmãos, o trabalho não está ligado ao pecado. Quando foi que Deus mandou Adão cultivar o jardim? Foi em Gênesis 3 ou foi antes disso? Foi antes. No jardim o homem trabalhava, só que não era um trabalho como hoje, depois da queda, um trabalho que aliena, um trabalho que oprime, não, um trabalho que realiza. Ou seja, o ser humano ele compartilha do atributo criativo de Deus. Isso se envolve também em casa, principalmente para aqueles que podem ter filhos, no sentido de criar uma descendência, e no sentido de ser um ambiente de acolhimento. O ser humano é o ser mais frágil que existe. Quem já viu o parto do bezerro? Um bezerrinho nascer, alguém já viu? Nossos irmãos aqui já viram. Como é que é? O bezerrinho sai de dentro da mamãe, ela dá uma lambida e o bezerrinho já sai andando. E o ser humano? Dá para fazer isso? Esperar ele sair da mãe e já sair andando? Não. O Moisés falou que já saiu dormindo. Quanto tempo leva para um ser humano ter autonomia? Talvez a vida toda. Pelo menos autonomia biológica, até o seu corpo estar maturado, só depois da puberdade, ou seja, por volta dos 17, 18 anos. Ou seja, o corpo do ser humano não está preparado, ele leva quase 2 décadas para estar amadurecido, o corpo. E as outras habilidades? Porque o ser humano não sai andando por instinto, alguém ensina ele. O ser humano não aprende a falar sozinho, alguém ensina ele. Então, o ser humano é o ser mais dependente que existe, para ser ensinado e ser cuidado. Então, a família dá esse acolhimento. Agora imagina como se sente um filho, uma criança que não se sente acolhida na própria casa. Como esses que eu falei que vão levar no estigma pelo resto da vida, porque tem alguém se aproveitando deles. As famílias,
é o lugar das maiores realizações, mas também é o lugar das maiores frustrações. Porque se é o ambiente em que podemos ter relacionamentos felizes e saudáveis, é o ambiente onde existe a maior facilidade de existirem relacionamentos tóxicos e abusivos. Porque a intimidade tende a diminuir o respeito. Inclusive, nossa irmã Sônia Delaine, que é conselheira tutelar que está aqui, ela pode até corroborar com alguma fala. Aliás, qualquer um tiver dúvida, quiser falar, fica à vontade. Mas infelizmente, muitos lares evangélicos são lares onde há muita violência doméstica. Principalmente aquele negócio, eu sou o cabeça da casa. Aí o camarada vive que nem um cabeçudo. Mas é triste, há muito abuso em lares evangélicos, porque eles não entendem que a autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. Bom, vou pular o tópico 2.1, que vai falar o que é um patrimônio. Como guardar bem o tesouro incomparável. A Bíblia diz em Apocalipse 3.1 para guardar o que temos, que ninguém tome nossa coroa. Ou seja, algo muito importante, que no caso é a salvação. Mas aqui o autor fala que a gente tem que guardar a coroa, porque ela pode ser roubada a qualquer momento. Basta um vacilo ou uma falta de vigilância para pôr tudo a perder. E cuidado um pouco com isso. Aqui estamos saindo um pouco da lição, porque Apocalipse fala da salvação. A salvação, ela não é bolha de sabão, que você estoura e perde. Não é assim que funciona. Para uma pessoa perder a salvação, ela tem que abandonar Jesus Cristo. Não é assim, ela comete uma falha e ali no momento a salvação dela está cancelada. Imagina, teu nome está escrito no livro da vida, aí você comete algum deslize, Deus vai lá e apaga. Aí você se arrepende, Deus vai lá e escreve de novo. Não é assim que funciona. Eu creio que a apostasia é algo real, como a palavra de Deus ensina. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Mas olha o que o texto diz: se nós o negarmos. Agora, se somos infiéis, Ele permanece fiel. Ou seja, as nossas falhas trazem prejuízo no galardão, trazem prejuízo para a vida espiritual, trazem prejuízo para a nossa comunhão com Deus. Mas quando a gente confessa, se arrepende, o sangue de Jesus nos purifica desse pecado, nossa comunhão é restaurada, mas não quer dizer que ali eu fui salvo de novo, tá bom? Então, muito cuidado com isso aqui. Por quê? Porque existem duas formas de entender a salvação. A Assembleia de Deus entende que é possível que uma pessoa negue a fé e volte a um estado pior do que quando ela não conhecia Jesus. Como Pedro fala, porca lavada voltou para a sujeira. Outras igrejas entendem que é impossível que a salvação seja perdida. E aí esses irmãos olham para comentários como esse e falam, tá vendo? Os membros da Assembleia de Deus não têm segurança na própria salvação, na própria fé. Acham que é uma coisa frágil, acham que é uma coisa frívola. Você está dentro, está fora, está dentro, está fora. Não é assim que funciona. Não é isso que a igreja ensina, mas um comentário como esse pode reforçar uma caricatura dessas. Agora, o inimigo quer roubar tua salvação, ele quer roubar tua família, então é necessário vigilância para não perder o patrimônio que é a família. E aqui o autor fala de como o patrimônio é uma coisa sólida e importante. E a família também é algo sólido e importante, que deve ser bem administrado pelo homem que teme a Deus, pela sabedoria da mulher em administrar, Salmo 128, Provérbios 14, 31, tem gente que fala, se o homem é a cabeça do lar, a mulher é o pescoço, e não está errado. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, e a tola destrói com as próprias mãos. Então veja, por mais que a liderança do lar esteja sob responsabilidade do homem, tem coisas que eu jamais vou querer que minha esposa faça.
Sou eu que tenho que tomar iniciativa. Mas vejam que a mulher é uma liderança compartilhada. Tanto que essa ideia de submissão não é de inferioridade, mas de um papel se acoplar ao outro. Até porque Paulo fala que em casa todo mundo tem que ser submisso um ao outro, tem que ter respeito mútuo. Mas vejam o poder que a mulher também tem. E aqui o autor fala, na parte destinada aos professores, que a família tem que ter essa expectativa de proporcionar uma vida sólida para as próximas gerações, pois patrimônio passa de pai para filho e precisa ter uma gestão bem sucedida. Aqui, pensando materialmente, se pensa em herança. Mas existe uma coisa chamada patrimônio imaterial. São os valores, a cultura, a criação. Tudo isso também faz parte do patrimônio da sua casa e também é algo que vai passar de pai para filho. Eu senti muito orgulho do Rafael, um dia que eu estava de folga, era uma segunda-feira. Será que foi nesse dia ou foi outro? Mas não sei, foi um dia que a gente foi para o cinema, e era um dia de semana, o cinema estava vazio, e a gente pegou uma sessão bem baratinha, e no cine era uma daquelas salas que tinha aquelas cadeiras, Ultra, Mega, Blaster, que o ingresso custa o triplo. Mas o cinema estava vazio. E o Rafael falou, olha, o cinema está vazio, se a gente quisesse, a gente podia sentar naquela cadeira, mas como a gente é honesto, a gente não vai fazer isso. E eu fiquei muito orgulhoso dele ter falado isso, ou seja, isso é patrimônio imaterial. São valores que a gente transfere para os nossos filhos. É claro, como eu falei, pode ser que seus filhos cheguem uma hora que não queiram esses valores. Aí você entende, fui até onde a minha responsabilidade alcançou. Depois disso, agora é com eles, é entre eles e Deus. A consciência de proteger a família. É interessante essa questão de comparar a família a um patrimônio, a questão de proteger a família. Quando o autor fala dessa consciência, primeiro ele vai definir o que é consciência, que é esse nosso tribunal pessoal, ou seja, consciência é a nossa noção de certo e errado, algo que todo ser humano tem, porque é a imagem e semelhança de Deus, todo ser humano vai ter essa noção de certo e errado, e nós devemos ter sempre uma boa consciência, ou seja, uma consciência bem estruturada, bem alicerçada, com discernimento. Por quê? A consciência ela pode ser fraca. Quem já conheceu uma pessoa que acha que tudo é pecado? Essa pessoa, segundo a Bíblia, tem uma consciência fraca, tem medo de tudo, acha que tudo está errado. Mas agora, a consciência também pode ser cauterizada. Quem conheceu alguém que para ele nada é pecado? São os dois extremos, ou a consciência está fraca, ou ela é cauterizada, sendo que a Bíblia diz que a gente tem que ter uma boa consciência, no sentido de termos a consciência saudável e bem estruturada. E quando falamos de proteger a família, o obreiro tem que ter esse cuidado realmente, no sentido de resguardar a privacidade da família, o tempo que a família precisa, as condições que a família precisa, o respeito que sua família exige. Mulher de pastor tem nome, filho de pastor tem nome, filho de pastor não é pastorzinho, ou seja, o obreiro tem que colocar alguns limites e deixar a igreja consciente disso. Isso é proteger a família. Não usar os seus problemas familiares como ilustração de púlpito. Teve uma vez que eu chamei um pastor depois que pregou, e eu aconselhei, irmão, você acabou de expor seu filho na sua mensagem. Isso não é correto. Ele é jovem, mas está servindo a Deus. Todo jovem está amadurecendo,
Não faz isso. Não usa a sua família como ilustração de sermão. Está errado. Então a gente tem que proteger a família nesse sentido. No tópico 1, ele fala da questão de restaurar a nossa consciência. 1 Timóteo 1,5 fala que a consciência tem que vir, ou melhor, que o amor tem que vir de um coração puro, de uma boa consciência. A gente tem que sempre manter ativo esse juiz, mas orientado pela palavra de Deus. Tinha um irmão que toda vez que ele tinha uma relação com a esposa, ele se ajoelhava no pé da cama e pedia perdão a Deus. Isso é um exemplo de consciência fraca. E, irmãos, isso é mais comum do que os irmãos imaginam. Existe muito medo na maneira que a gente serve a Deus. Existe muita superstição, muita crendice. Deus não quer nada disso. E nós somos humanos, nós somos limitados. Às vezes a pessoa não faz isso nem por mal. Se a pessoa tem uma consciência fraca, ela acredita naquilo, mas está faltando palavra, está faltando orientação nesse sentido. Agora, que instruções nós temos para preservar o patrimônio que é a família? Tópico 3.2. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, sua família será uma bênção e a felicidade chegará ao seu lar. Só isso? Isso está escrito no Salmo, e é verdade. O homem que teme ao Senhor proporciona felicidade para sua casa. Mas como é que ele faz isso? Esse irmão que se ajoelhava no pé da cama, ele era temente a Deus, mas ele tinha uma consciência fraca. Por isso que o texto fala, o Salmo 128 fala, e muitas outras coisas na Bíblia vão explicar o que o Salmo 128 diz. Mas não é simplesmente uma receita pronta, teme o Senhor, está tudo beleza. Sim, mas porque a Bíblia vai explicar como isso vai ter uma expressão prática. O homem que teme a Deus vai amar a esposa como Cristo ama a igreja. O homem que teme a Deus não vai usar a palavra torpe. O homem que teme a Deus vai buscar o fruto do Espírito, que é amor, paz, bondade, mansidão. Ou seja, o Salmo 128 fala do homem que teme a Deus, e o resto da Bíblia explica como é que vive o homem que teme a Deus. A irmã está correta, ele era a palavra, mas sabe qual é o problema com uma declaração assim? A gente pode achar que as coisas de Deus são mágicas. Existe uma grande diferença, entenda. O Evangelho é espiritual, o Evangelho não é mágico. Tem gente que acha que o Evangelho é mágico. Pega uma fórmula pronta, uma receita igual, plim, acabou. Não, como o autor fala, ele vai ser compreensivo na vida conjugal, vai mostrar consideração para com a esposa, vai respeitá-la como vaso mais frágil, mais delicado. Ou seja, o Salmo 128 fala, o homem que teme ao Senhor. E o que isso significa? Tem que ver a explicação. Aliás, eu estou muito feliz de ver a escola bíblica dominical repleta hoje, porque aqui nós estamos explicando a palavra. O crente precisa de duas pernas bem fortes, a perna da oração e a perna da palavra. Por isso que eu peço que os irmãos também estejam em massa, sexta-feira, no culto de ensino. É muito importante que a gente seja bem doutrinado e com a nossa vida de oração ativa. Quando eu faço um casamento, eu costumo falar para a noiva, para o noivo, você deve ser a pessoa mais parecida com Jesus que sua esposa vai conhecer, porque esse é o dever do homem, amar como Cristo amou a igreja. Para a mulher, cuidar da casa e dos seus, esse negócio de cuidar da casa para a mulher é meio complicado, porque isso dá base para muita folga. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é o assunto da lição, mas os irmãos já entenderam, né? Vai cuidar bem dos seus, a ponto de um marido confiar nela e seus filhos chamarem bem-aventurada, ou seja, uma parceria mútua, uma parceria saudável.
A mulher edifica sua casa e faz dela um paraíso. Para os pais, criar e ensinar os filhos no caminho que devem andar, pois é uma responsabilidade dada por Deus a eles, ou seja, Deus dá essa autoridade para os pais. E o que é autoridade? A autoridade é o exercício legítimo do poder. Por que eu não posso fazer justiça com as próprias mãos? Por exemplo, aparece um criminoso e a vizinhança se junta para bater nele, ou em caso mais extremo, até tirar a vida dele. Por quê? Porque nós não temos essa autoridade. Essa autoridade na nossa sociedade é dada ao Estado e aos seus agentes. Então, se eu tento exercer essa autoridade, é um exercício ilegítimo, porque eu não tenho essa permissão. Então, os pais têm, dada por Deus, essa permissão de exercer a liderança sobre os filhos. Isso é que é autoridade, exercício legítimo do poder. Aí você vê as denúncias de violência policial. Por que essas pessoas perdem o posto? Porque exerceram a autoridade de forma ilegítima. E aqui eu também falo uma coisa muito importante. Tem obreiro que exerce a autoridade de forma ilegítima? Sim. E quem é que vai tomar providência com esse obreiro? A igreja. Irmãos, vocês não são obrigados a dar ouvido para qualquer um. Vocês têm todo o direito de apresentar ao ministério alguma reclamação, alguma queixa. Nós somos a Assembleia de Deus, ou seja, os fiéis têm que fiscalizar o ministério. O ministério serve à igreja, então a gente presta conta à igreja. Sendo assim, se existe abuso de poder na igreja, a igreja tem que tomar providência, indo às pessoas de direito. Você não vai ser passivo debaixo de um obreiro autoritário. E para os filhos obedecerem e honrar os pais, pois Deus colocou uma opção de autoridade sobre eles. Só que lembrando, toda obediência sempre é uma obediência crítica, nunca é uma obediência passiva, porque todo ser humano está sujeito a erro. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Então nunca a obediência ao ser humano vai ser uma obediência cega, sempre vai ser uma obediência crítica. Por quê? Quanto mais passivo eu sou diante de um abusador, mais poder ele tem sobre mim. Por isso que tem que ser sempre o senso crítico, para falar não quando for necessário. Cuidar família é um privilégio de cada um de nós. Somos mordomos, administradores da nossa família. Nós devemos ser fiéis para conduzir aquilo que foi entregue em nossas mãos. Fomos chamados para procriação e continuação da raça humana. Ou seja, uma família deve ter quantos filhos quanto for possível. E quando eu falo possível, não é biologicamente falando, mas é possível em todo contexto, no contexto emocional, no contexto de saúde, no contexto financeiro, se for o caso, mas particularmente eu sou mais daquela ideia de que onde come dois, come três. Coloca mais água no feijão e está resolvido. Porque eu acho que hoje em dia, eu sei que a vida mudou muito. A Assembleia de Deus hoje não é mais a Assembleia de Deus de 20 anos atrás. Eu aceitei Jesus em 96 e já sinto uma diferença enorme entre a igreja de hoje e a igreja da minha época. Não fazem 30 anos. Imagina a diferença que o irmão Everaldo sente, por exemplo. O mundo mudou muito e mudou muito rápido. Mas eu acho que muita gente fala, ai filho, é caro demais, Eu acho que é um raciocínio um pouco errado. As gerações anteriores não tinham tanto essa preocupação, porque entendiam a vida com mais simplicidade. Onde come dois, come três.
onde come 3, come 4. Ou seja, vai haver um impacto financeiro, mas puxa, uma família numerosa é algo muito feliz. E algumas estatísticas dizem que a igreja está diminuindo também porque está diminuindo a taxa de natalidade dos crentes. Então é algo para a gente se pensar, porque aqui o autor fala uma coisa muito certa. Nós estamos perpetuando a raça humana. E se nós passamos um patrimônio para os nossos descendentes, nós também estamos transmitindo a palavra de Deus, os valores do Evangelho para as próximas gerações. E essa geração está minguando. O que pode acontecer? Os filhos nascem, crescem, se vão continuar a família. Quando nascemos, estamos na fase de criança e tal. Ou seja, ele fala dessa continuidade, e aqui ele fala uma coisa muito infeliz. Quem não tem família é enterrado com um monte de gente. Ai, que coisa de mau gosto. Tem gente que tem família e também é enterrado com um monte de gente. Uma coisa não tem a ver com a outra. Mas quando a gente faz essa posteridade piedosa, a gente contribui até mesmo para a divulgação da palavra de Deus. Planejamento familiar não é errado. Deus te deu sabedoria. Deus manda, lá em Gênesis 2, domine a terra, ou seja, entenda a natureza, entenda teu corpo. Entenda que não é a cegonha. Não é a cegonha? Não é a cegonha. Não vou explicar como é, mas entenda e planeje a sua família. Mas eu aconselho a não usar valores mundanos para fazer isso. E para concluir, quem não cuida, honra e protege a sua família, negou a fé. A gente começa a ser crente em casa. Quem não procura apresentar-se aprovado a Deus, no contexto familiar, infelizmente o seu ministério não será bem sucedido. Amém, meus irmãos? Alguma dúvida? Especialmente para os obreiros. É um desafio esse equilíbrio, mas Deus chamou você para enfrentar desafios. Vale a pena, vale a pena. A obra de Deus é feita com esforço, com dedicação e com renúncia. Se não fosse a renúncia dos homens de Deus do passado, não estaríamos aqui hoje. E eu não quero passar pela história sem deixar a minha parte. Então, vamos encarar esse desafio. Você jovem que está me escutando, não tenha medo de fazer a obra do Senhor, não tenha medo de se envolver nas coisas de Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Alguma pergunta? Uma pessoa se converter, nascer de novo e ir para o inferno, como a palavra diz, se nós o negarmos. Não, isso não existe. Mas agora, se a pessoa... Sim, estou falando de gente convertida mesmo. Porque a Bíblia fala de muitas advertências, são nas epístolas para gente convertida. Por exemplo, Romanos 11 mesmo fala sobre a importância de permanecer, senão também será cortado. Ou seja, a pessoa pode nascer de novo, mas ela pode morrer espiritualmente. Mas lembra lá, em Apocalipse, como fala, não terá seu nome riscado do livro? Então isso já se pressupõe que existe uma possibilidade. Mas aí eu estou falando, irmão, eu não estou falando do crente que vacila. Ele vacila, se arrepende, se conserta. Estou falando de quem realmente não quer mais saber de Jesus. Abandona, não quero mais saber. Quando ele apostata da fé. Tem os dois casos.
Tem tanto caso de quem não era convertido e abandona a igreja, mas se eu entendo que essas advertências são sérias, por exemplo, irmã, para que eu ia colocar uma placa na igreja? Não pise na grama. Tem grama aqui dentro? Por que a Bíblia ia mandar a gente permanecer na fé? Por que Jesus diz que o galho que não permanece na videira é cortado, se não fosse possível isso acontecer? Entende? Então, nesse sentido, eu entendo que é possível uma pessoa convertida negar a fé. Mas, por favor, estou falando de negar a fé, estou falando de coisa grave. Não é o crente que dá uma vacilada, que, como Jesus mesmo diz, a gente está limpo, mas no decorrer do dia, às vezes a gente suja os pés, tem que lavar os pés, tem que se purificar. Ou seja, a pessoa está limpa, mas ela está com o pé sujo, ela vacilou, ela precisa restaurar a sua comunhão com Deus. Aí é uma coisa diferente, a pessoa não perdeu a salvação, a pessoa está com prejuízo na vida espiritual. Mas agora, aquilo que Hebreus 6 fala, de gente que experimentou o poder de Deus e o negou, aí sim, é um pecado muito, muito grave. É disso que estou falando. Ficou claro, Raquel? Amém. Mas, irmãos, os irmãos podem discordar. Aliás, os teólogos discordam disso há séculos. E outra, mesmo quem defende que a salvação é eterna, quando ele olha um crente desconcertado, ele mesmo fala, não sei não. Nenhum deles incentiva uma vida de libertinagem, vai incentivar uma vida de infidelidade, que entende que isso que comprova que a pessoa é de Jesus. Então, a gente não pode fazer caricatura, nem com a vertente teológica A e nem com a vertente teológica B, tá? O pessoal achar que o assembleiano é inseguro da salvação, tem uns que são mesmo, mas que agora você está salvo, agora você não está, agora você está, agora você não está, não é um ensino bíblico, nem teológico, é uma caricatura. Mas agora quem acha que quem prega esse tipo de perseverança do salvo, ele vive como quer que está salvo, também é uma caricatura, eles não ensinam isso, tá bom? Mais alguma dúvida, irmãos? Se não há, muito obrigado, Deus abençoe. Pastor, queridos irmãos e irmãs, bom dia. Obrigado ao pastor Vitor Gadelha pela aula que nos trouxe. E está acabando, né? Semana que vem nós vamos ter a nossa 10ª lição, é isso, né? 10ª lição. E aí vai ser mais para os cônjuges, né? Palavra difícil de falar, né? Cônjuge, é isso, né? Beleza. Relação ideal entre os cônjuges. Então não perca essa nossa próxima lição, tá? Vai ser no próximo domingo. Nós temos muitos irmãos hoje nos visitando, né? Queremos saudá-los, né, com bem-vindos, venham sempre, né? Deus abençoe vocês. Aniversariantes, meus filhos, né, o Henrique e a Yasmin, o primeiro e a terceira, né? Acabaram fazendo aniversário ontem, né? Então foi uma grande bênção, o Henrique com 26 e a Yasmin com 13, né? Parece que foi ontem que eles nasceram, que eu estava carregando eles no colo, mas eles crescem, né? E é uma bênção também, né? Vamos orar por eles para que eles permaneçam firmes no caminho do Senhor, sempre adorando a Deus, né? Nós teremos hoje, queridos irmãos, o nosso primeiro culto de ceia da manhã. Hoje nós temos 2 cultos de ceia, vai ser agora pela manhã e também à noite, né? Então o culto de ceia da manhã vai começar logo agora após a nossa EBD, agora às 10h30. Não perca. E à noite também, às 18h30, teremos o nosso segundo culto de ceia, né? Com a transmissão pelo YouTube. Agora também tem transmissão, né? Vai ser transmitido. Está sendo transmitido, é isso, Jéssica? Normal, assim como à noite. Então, não há nenhuma contraindicação, né, da quantidade de ceias, né? A Bíblia diz que todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, todas as vezes não exprime quantidade, né? Não tem problema, 2 vezes no dia, 4, 5, não importa, né? A gente não tem nenhuma contraindicação. Você pode ficar preocupado, puxa, você é 2 vezes hoje, não tem problema, pode ser 2, 3, não tem nenhuma contraindicação, né? Ok? Então vamos cear e relembrar a morte do nosso Senhor
e lembrar que Ele está retornando também para nos buscar. Amém? Tem ensaio geral, né, da orquestra e do madrigal às 16 horas. Você que é componente, não perca essa oportunidade. E o Maranata também. As irmãs do Maranata às 18 horas também vão ensaiar, ok? Vamos nos colocar em pé então, queridos, para a gente agradecer a Deus por essa escola maravilhosa que Ele nos deu. E vamos continuar aprendendo, né, e colocando em prática aquilo que nós estamos ouvindo, né? Ok? Nós vamos continuar orando pelos nossos irmãos, que normalmente aos domingos pela manhã a gente menciona, né? A esposa do Vitinho deve estar melhor, né? Já está bem. A filha da nossa irmã Raquel. A irmã Raquel nós estamos orando também, mas ela já está 100%. Continua orando, vamos continuar orando pela nossa irmã Raquel. Nosso irmão Wagner, nossa irmã Giovana, nosso irmão Irineu, a minha tia Ivete, nosso irmão Eliseu, nosso Lari, o Robinho, a Dona Ney, filha do filho do pastor Sérgio, esposa do pastor Jailson. Os demais pedidos que o Donizete também faz todos os domingos, né? À noite, dá uma lista aí grande, né, de irmãos e irmãs que estão carecendo da nossa oração. Então vamos orar e também para que haja paz, né, no nosso mundo, né, especialmente ali no Oriente Médio, que Deus permita que vivam ali em paz, né, naquele barril de pólvoras, né, que está aquela região lá. Ok?